Mateus chamou Célia ao escritório no dia seguinte. Ela entrou com postura, sem tremer, sem baixar os olhos. Eu vou ser direto, ele disse sentado atrás da mesa. Você foi contratada para limpar esta casa. Não para ser babá dos meus filhos. Não para entrar nos quartos deles à noite. Não para criar vínculos que depois vão ser difíceis de desfazer quando você for embora. Está claro? Célia respirou fundo. Deu um passo à frente. Com todo o respeito, Sr. Monteiro, eu entendo o seu ponto. Mas posso te dizer o que eu vejo todos os dias nesta casa? Mateus franziu a testa. Não estava acostumado com funcionários que respondiam assim. Henrique chama pela mãe toda noite no quarto escuro, todo santo dia. Gabriel fica parado na janela de manhã com aquela carinha de quem espera alguém que não sabe que não vai chegar. E Pedro para de brincar quando percebe que ninguém está olhando. Célia não levantou a voz. Falou devagar, olho no olho. Eu não estou tentando tomar o lugar de ninguém, senhor. Só não consigo ignorar 3 bebês com dor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus se levantou e foi até a janela. Ficou de costas para ela. Você pode ir. Faça o seu trabalho. Célia saiu. Mas o que ela tinha dito ficou no ar do escritório por horas. Aquela noite, Mateus fez algo que não fazia há meses. Ele foi até os quartos dos filhos antes de dormir. Pedro estava acordado, sentado na caminha, abraçado ao ursinho de pelúcia. Quando viu o pai aparecer na porta, ficou quieto esperando. Mateus entrou, sentou na beirada da cama, e Pedro olhou para ele com aqueles olhinhos que eram cópia fiel dos de Camila. Tá acordado ainda, hein? Mateus disse com uma voz que tentava ser leve. Pedro apontou para a janela. Lá fora havia uma lua grande e redonda. Lua, ele disse, sério, como se estivesse apresentando os dois. É, a lua. Mateus olhou para ela. Bonita, né? Pedro acenou com a cabeça. E os dois ficaram ali olhando para a lua juntos, sem dizer mais nada, mas juntos. E foi diferente de tudo. No quarto de Gabriel, o menino dormia abraçado a uma foto emoldurada. Mateus pegou a foto com cuidado e olhou. Era Camila, sorrindo, com a barriga enorme pouco antes do parto. Mateus ficou olhando por um longo tempo. E chorou em silêncio, pela primeira vez em muito tempo, com o polegar passando suave pelo rosto da mulher que amava. No quarto de Henrique, o menino dormia de estrelinha com a mãozinha aberta na altura do rosto, em paz. E havia um desenho amassado na cabeceira. Rabiscos de criança de 2 anos que ainda não sabe desenhar, mas havia claramente 3 bolinhas do lado de uma figura maior, com cabelo comprido. Mateus ficou olhando para o desenho por um longo tempo. Passou o dedo suave sobre ele. E entendeu, sem precisar de legenda, o que aqueles rabiscos diziam. Ele passou a noite toda pensando em coisas que nunca tinha se permitido pensar. No dia seguinte, Viviane foi ao escritório de Mateus na cidade. Estava impecável como sempre. Perfume caro, bolsa importada. Sentou na frente dele e cruzou as pernas. Você mandou ela embora? Não. Mateus respondeu sem levantar os olhos dos documentos. Mateus. A voz de Viviane ficou afiada. Eu não me sinto confortável com essa mulher na mesma casa que seus filhos. Por que não? Porque ela está criando uma dependência emocional nas crianças. Isso não é saudável. Mateus finalmente levantou os olhos. Olhou para Viviane por um tempo longo. Então perguntou algo que ela não esperava. Quando foi a última vez que você perguntou como meus filhos estavam? Ela abriu a boca. Eu sempre pergunto. Quando? Ele perguntou. Fala. Silêncio. Ela não soube o que falar. Viviane saiu do escritório furiosa. E Mateus ficou olhando para a porta fechada, sentindo que algo dentro dele havia finalmente acordado. E o que aconteceria nos próximos minutos mudaria tudo na vida daquela família e na vida de Cecília. Tem gente que entra na sua vida para amar, e tem gente que entra para destruir o que existe de bom. O difícil é aprender a diferença antes que seja tarde demais. Viviane não desistiu fácil. 3 dias depois do confronto no escritório com Mateus, ela apareceu na mansão sem avisar. Mateus estava em reunião e ela disse para a governanta que esperaria na sala. Mas não ficou na sala. Ela foi ao quarto de Cecília, abriu as gavetas, fuçou os pertences. Ninguém viu, ou quase ninguém. Célia estava no corredor passando pano no chão quando ouviu o barulho de gaveta. Olhou pela fresta da porta entreaberta e viu Viviane mexendo nas suas coisas, fotografando documentos com o celular, anotando algo num papel. Célia ficou parada, o coração batendo forte. Não disse nada, mas ela guardou o que viu, e quando a hora certa chegasse, usaria. Naquela semana, Mateus começou a mudar, devagar, sem perceber. Parou de chegar tão tarde. Uma noite jantou com os meninos na mesa grande da cozinha, coisa que quase nunca acontecia. Pedro derramou o suco. Henrique jogou o garfo fora da mesa. Gabriel riu de tudo. E Mateus não reclamou de nada. Ficou ali no meio da bagunça e percebeu que aquele momento era a melhor coisa do mundo. Em uma tarde de sábado, Célia estava varrendo a varanda quando ouviu passos atrás dela. Era Mateus. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, apoiado na grade. Claro, ela respondeu. Por que você faz isso? Ele gesticulou vagamente para a casa toda. Você não precisa. Não é obrigação sua. Você poderia fazer só o mínimo e ir embora. Por que se importa com eles desse jeito?
Célia parou a vassoura. Ficou um tempo pensando antes de responder. Porque eu sei o que é crescer sem se sentir visto. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Minha mãe trabalhava 3 turnos para pagar as contas. Eu me criei quase sozinha. Não porque ela não me amava. Ela me amava demais. Mas o amor que fica só no coração e não chega nos braços da criança, esse amor, a criança não consegue sentir. Mateus ficou em silêncio. Eu olho para o Pedro, para o Gabriel, para o Henrique, Célia continuou. E eu me vejo. E eu penso, se alguém tivesse parado um segundo para me ver quando eu era pequena, teria feito toda a diferença. Então, eu paro. Mateus ficou olhando para ela por um longo tempo. Havia algo nos olhos de Célia que ele não sabia nomear. Uma espécie de coragem, uma luz. O nome da mãe deles era Camila. Ele disse de repente, como se precisasse dizer para alguém. Ela morreu no dia em que eles nasceram. Eu sei, Célia respondeu suave. A governanta me contou. Mateus piscou rápido, desviou o olhar, engoliu o nó na garganta. Você é a primeira pessoa que ouvi dizer que sabe disso sem me olhar com pena. Pena não ajuda ninguém, ela disse simplesmente. O que ajuda é presença. Ele foi embora sem dizer mais nada, mas naquela noite dormiu com a janela aberta pela primeira vez em anos, como se precisasse de ar. O que aconteceu 2 dias depois, no entanto, quase destruiu tudo que estava nascendo. Mateus recebeu uma ligação de Viviane. A voz dela estava diferente, fria, calculada. Eu mandei checar o histórico dessa sua faxineira, Mateus. Ela tem um processo trabalhista antigo. Foi demitida de outra casa por supostamente ter levado coisas. Ela fez uma pausa. Será que você quer uma pessoa assim perto dos seus filhos? Mateus ficou quieto. Onde você achou isso? Tenho meus contatos, ela respondeu. Só estou cuidando de você, dos meninos e dessa família que em breve farei parte e não quero essa mulher lá. Mateus desligou o telefone e foi direto confrontar Célia. O que ele descobriu naquela conversa mudou tudo de uma vez só. Célia ouviu a acusação sem piscar. É verdade que fui demitida, ela disse. A acusação era mentira. Foi a filha da patroa que sumiu com o dinheiro e me culpou. O processo foi arquivado 1 ano depois. Eu tenho todos os documentos. Ela foi ao quarto, voltou com uma pasta. Colocou na mão de Mateus sem pressa, sem drama. Agora posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Como foi que sua namorada teve acesso às minhas informações pessoais? Mateus olhou para a pasta, depois olhou para Célia, e se lembrou de um detalhe que tinha guardado no fundo da cabeça. Viviane fuçando as gavetas em seu quarto, as fotos que ela tirava, as anotações. A ficha caiu pesada, e o que viria depois seria a maior virada de toda a história.